SN, todo mundo é bem-vindo. Vamos à palavra do Senhor. Você tem que me ajudar a ficar bastante atento. Eu vou correr um bocadinho por causa do nosso horário e os irmãos têm um pouquinho de paciência. Eu tento passar essa mensagem para vocês. Estamos numa série preciosa sobre os dois mistérios e você, logicamente, vai crescer ainda mais neste conhecimento e nesta revelação. Portanto, no nosso telão, a partir de agora, os dois mistérios, parte 3. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Que Deus encontre aqui despenseiros, ministros fiéis, porque Ele tem um plano para estas vidas e Ele quer usar estas vidas para a glória do seu reino. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus de toda misericórdia, Deus de toda graça, Deus fiel, Deus que honra os seus filhos, Deus que honra os seus eleitos, honrando a sua palavra, Deus que não pode falhar, ainda que sejamos infiéis, Tu permaneces fiel, Senhor. Por isso, Pai, nesta hora abrimos o nosso coração para ouvirmos a Tua voz. Nós não estamos aqui por conveniência própria, Senhor. Nós não estamos aqui para ouvir a palavra de uma pastora, de uma mulher. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que Deus tem a dizer a cada um por intermédio da pastora. Eu sou um vaso de barro, Pai, tal qual todos aqui são. Mas em mim há uma excelência de um poder, como em cada filho Teu. Por isso, Deus, Tu tens me revelado esta palavra para alimentar as Tuas ovelhas, para abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos que estão surdos espiritualmente. Então fala-nos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu reino. Amém. E todo o povo de Deus que recebe esta palavra, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, ovelhas compradas por preço de sangue, aqueles que fazem parte de um rebanho cujo bom pastor se chama Jesus Cristo, santos, primogênitos, cujos nomes estão arrolados nos céus desde antes da fundação do mundo. Eu começo este terceiro sermão sobre os dois mistérios, lembrando a igreja a nossa posição espiritual diante de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz. É importante que os homens olhem para nós e nos vejam de duas formas. Primeira, como ministros de Cristo. Isto significa que um cristão, um filho de Deus, alguém que foi nascido de novo, alguém que foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção, não pode ser um camaleão, uma pessoa que se mescle, uma hora é de um jeito lá fora, em outro ambiente é de outro jeito, dentro da igreja é de outro jeito, que muda conforme o ambiente. Não, nós somos ministros de Cristo, você é um ministro de Cristo. E ministro é alguém que foi incumbido por Deus para ministrar a palavra, para ministrar a oração, para falar o seu testemunho, para manejar bem a palavra da verdade, a palavra do Senhor. A nossa igreja é constituída basicamente de ministros de Cristo. Diga, eu sou um ministro de Cristo. E a palavra de Deus diz que o ministro de Cristo tem que ser também um despenseiro dos mistérios de Deus. Isto significa que Deus está interessado em revelar coisas que estão ocultas. Se nós somos despenseiros dos mistérios, eu preciso conhecer estes mistérios. Porque um despenseiro é um gerente, é um administrador dos bens de Deus. Então, para eu gerenciar, para eu ser porta-voz dos mistérios de Deus, eu preciso ter a revelação destes mistérios. Nós precisamos conhecer profundamente o que Deus está nos revelando. E para nós conhecermos os mistérios,
Deus faz a parte dele. Qual é a parte de Deus? Ele ilumina os olhos do nosso coração. Ele ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente compreenda qual é a nossa posição, qual é a nossa herança, qual é a nossa esperança diante de Deus. Então hoje nós vamos voltar a falar sobre os dois mistérios. Você que tem acompanhado esta série de mensagens, você se recorda que eu tenho dito que há muitos mistérios na Bíblia Sagrada, mas há dois mistérios muito importantes, profundos, que a igreja precisa urgentemente conhecer. Trata-se do mistério da piedade e do mistério da iniquidade. Nós vivemos, igreja, dias muito difíceis, dias muito aflitivos. Nós somos assaltados por vezes, né? Por pessoas que dizem, eu sou a verdade, eu trago a verdade, eu tenho uma revelação, Deus me disse. Outros se dizem cristos. Eu disse aqui na quinta-feira que há hoje, né, pessoas, e nós conhecemos a um líder aí que se diz ser Jesus Cristo homem, que ele é a encarnação de Deus. Tem os que viram piada, como aquele que vai nos programas de televisão com uma coroa de espinhos, né? Eu tive a oportunidade de vê-lo no programa do Jô. E o Jô, você sabe, fez a pergunta para ele, mas Jesus usou a coroa com os espinhos para dentro, você usa para fora. Bom, e acaba se tendo uma grande piada em torno, né, destas coisas que as pessoas dizem religião, né, ou coisas espirituais. Bom, em função de tudo isso, é que você tem que urgentemente conhecer os dois mistérios. O mistério da piedade, nós já conhecemos muito bem aqui no nosso ministério. É que aquele que se fez carne era o próprio Deus. Então, o grande mistério da piedade que Paulo se refere, na verdade é saber que Deus se despiu da sua glória, deixou o trono se esvaziou, ele se fez carne e habitou entre nós, num corpo igual ao nosso, porém sem pecado. Deus, na sua plenitude, se fez carne. E o corpo de Deus, a carne de Deus, se chama Jesus Cristo. Nele, em Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que se encerrou toda a plenitude da divindade. Quer dizer que tudo o que é Deus se encerrou na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, o grande mistério da piedade é que não existem três deuses ou três pessoas. Existe um Deus que se manifestou triunicamente, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mas um Deus só e o mesmo Deus. Então, você se recorda que quando João, no livro do Apocalipse, viu o céu aberto, ele viu um trono no céu e alguém sentado no trono. Não tinha três tronos, não tinha três pessoas sentadas nos tronos. Um único Deus, que agora tem um corpo, e este corpo está glorificado. Quem está no trono, no único trono, chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, este é o mistério da piedade. O grande mistério que a igreja desconhece é que Deus se chama Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão, é o visual, é a manifestação de toda a exatidão daquilo que é Deus. Então, este é o mistério da piedade. O segundo mistério que nós estamos conhecendo durante estes dias é o mistério da iniquidade. Quer dizer que, assim como Deus se fez carne, o diabo também se fez carne. E o apóstolo Paulo, ele diz que isso é um mistério. E ele chama de mistério da iniquidade, ou algumas vezes o iníquo, ou o homem da perdição, ou o filho da perdição, ou o anticristo, ou a besta. Bom, todas essas são expressões da Bíblia Sagrada que mostram que assim como Deus se fez carne na pessoa de Jesus, o diabo se fez carne em alguém. E eu vou falar disso aqui agora. E eu quero começar falando sobre falsos profetas.
Existem alguns versículos na Bíblia Sagrada que quando os crentes leem estes versículos com falta de revelação, com falta de olhos iluminados, ficam tremendo de medo. Algumas coisas importantes nós já sabemos. Nós já sabemos, por exemplo, que nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós já sabemos que fomos libertados das garras do inimigo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós, antes de Jesus, da nossa salvação, nós fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar. Que nós andávamos como os filhos da ira na carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos guiados pelo curso deste mundo. Bom, era o tempo da ignorância. Aqui entre nós tem gente que foi bruxo, macumbeiro, feiticeiro, espiritista, espiritualista, idólatra, sei lá, muitas coisas. Nós fazíamos no passado a vontade de Satanás, mas nós não éramos dele. Nós sempre fomos ovelhas. Nós tivemos atitudes de lobo, mas por dentro nós sempre fomos ovelha. Diga, eu sempre fui ovelha. Diga, eu nasci ovelha e eu vou morrer ovelha. Deus fez ovelha para ser ovelha, lobo para ser lobo. Fez vasos de honra e vasos de desonra, trigo e joio. Deus não se confunde, amados. Deus não quer que você viva confuso com estas revelações, com estas verdades bíblicas. E alguns versículos na Bíblia dão a entender, a quem não tem revelação, é claro, não é? Que nós ainda temos que lutar com o diabo. E é aqui que entra o mistério da iniquidade. É aqui que entra o falso profeta. Então, nós vamos ver isto agora. Eu vou lhe mostrar hoje como é que o diabo age, ou o diabo carne age dentro das igrejas. Antes disso, eu preparei na tela um resuminho, porque nem todos estiveram aqui quinta-feira, então eu quero que você veja, né, um resuminho de tudo que foi falado até hoje, porque eu vou agora entrar num tema bastante profundo e que é gerador de muito medo no meio evangélico, que é a questão do diabo, das possessões, das manifestações demoníacas. Você precisa conhecer a respeito disso, tá bem? Então, resumindo a revelação dos dois mistérios até aqui, vamos lembrar. Existem dois grandes mistérios que precisam ser conhecidos. Quais são? Mistério da piedade e mistério da iniquidade. Mistério da piedade, Deus se fez carne. Muito bem. Mistério da iniquidade, o diabo também se fez carne. Nos filhos da perdição, a partir de Caim, nasce gente nesta terra, com a permissão de Deus, que é descendência do diabo, que é filho do diabo, que é gente de carne e osso, que pensa, que sente, enfim, que é destinada à perdição. Próximo. Nós estudamos domingo passado a origem do mistério da iniquidade. Onde começou esse mistério? Esse grupo começou com o diabo. Lúcifer caiu, você se recorda, eu ensinei aqui, se tornou diabo. Da luz, anjo de luz, Lúcifer passou para as trevas. Diabo e Satanás. E arrastou 1/3 dos anjos que se tornaram demônios. Ponto 2. Nós entendemos também o objetivo do mistério da iniquidade. Qual é o objetivo? Enganar todos. Só que os deles já são enganados e nunca serão desenganados. Mas Jesus disse que o objetivo é enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você precisa conhecer o objetivo da iniquidade. Ponto 3. O alvo do mistério da iniquidade são os eleitos de Deus. Não pensa que as grandes investidas da iniquidade são contra os iníquos. As grandes investidas da iniquidade são contra os eleitos, contra o povo de Deus. 4. Como identificar o mistério da iniquidade? Ensinei aqui, quinta-feira, pelo que pregam e ensinam e pelos seus frutos. Jesus disse que pelos frutos nós conheceríamos. 5. Nós vimos também características da personalidade dos filhos do iníquo, dessa gente que pertence ao diabo.
Nós vimos arrogantes, irados, desafeiçoados, né, irreverentes, desobedientes aos pais, enfim, roubadores, enfim, blasfemos. Você tem 18 características só num texto lá que Paulo escreve a Timóteo. Ponto 6, nós vimos como opera o mistério da iniquidade. Opera como? Com aparência de piedade. Parece que é de Deus. Usam até Bíblia, mas não tem parte com Deus. Parece espiritual, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Ponto 7, nós vimos também como é que se infiltra o mistério da iniquidade na obra de Deus. Se infiltra com falsas doutrinas e ensinos de demônios, ensinando coisas erradas, coisas fora da Bíblia. E como tem aparência de sabedoria, aparência espiritual, as pessoas pensam que aquilo é de Deus, mas não tem nenhuma parte com Deus. Amém? Paramos até aí? Ok. Então, eu quero mostrar para você, hoje, para vocês, que o mistério da iniquidade, ele atua com falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores dentro da obra de Deus. Eu tenho explicado que a estratégia da iniquidade não é lutar contra a igreja, mas é se infiltrar na igreja, fazer parte da igreja, porque aí gera o quê? O engano, a confusão, e é mais fácil de induzir ao erro. Então, quero mostrar, como eu disse anteriormente, como é que o diabo carne age dentro das igrejas. Preste atenção, textos conhecidos, mas agora tem revelação do Espírito Santo, olhos iluminados pelo poder da graça de Deus, e você vai compreender coisas tremendas. Efésios 6:10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. O que é esta armadura de Deus? Será que é algo realmente assim de ferro? Será que é uma coisa assim de metal, essa armadura? Ou essa armadura de Deus é um tipo de conhecimento, é um tipo de sabedoria, de revelação, que dá proteção total à vida de um filho de Deus? Lógico que não é uma armadura de ferro, é um tipo de conhecimento. Lembre-se que nós estamos falando de coisas espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o Senhor diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Há um tipo de conhecimento que esta igreja tem, que os que chegam aqui começam a receber, começam a ter, que protege a nossa vida, que blinda a nossa alma, o nosso coração, a nossa família, para poderdes ficar firmes contra o que, igreja? Vamos prestar atenção que aqui tem revelação. Você precisa de um tipo de conhecimento, de revelação na sua vida, que lhe proteja, para que você possa ficar firme contra... Não é contra o diabo. Vou lhe mostrar hoje que não é contra o diabo. É contra as ciladas do diabo. Olha, quando a Bíblia diz contra as ciladas do diabo, nós vamos entender hoje essas ciladas como elas são montadas, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e aqui, amados, é neste ponto que os crentes tremem agora, porque eles não sabem que existem ciladas, e eles aprenderam nos seus ministérios, erroneamente, que a briga é contra o próprio diabo. E agora, quando nós vamos ler aqui, os pregadores dão um ênfase neste momento, justamente para causar aquele medo. Não é a nossa luta contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós precisamos parar aqui para estudar isso. O apóstolo Paulo está dizendo que você tem que se revestir na força do poder de Deus, não é no seu poder. Então, com o seu poder você não vence nada. Com o seu poder você não pode lutar ou desarmar ou desmantelar ciladas do diabo. Por isso que o Senhor diz, você tem que se revestir na força do poder
de Deus. Amém? Então não é no seu nem no meu poder. Não é no que eu penso, não é no que você pensa, não é no nosso músculo, na nossa força, não é? É no poder de Deus que está na nossa vida. Então, quer dizer que quanto mais eu conheço estas verdades da graça de Deus, mais o poder de Deus que está na minha vida passa a ser ativado, exercitado, experimentado, e este poder na minha vida começa a combater as ciladas do diabo. E a primeira cilada que eu quero lhe mostrar está logo aí no versículo 12 mesmo, que diz assim, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Isto aqui amedronta todo mundo. Então, a minha luta, a sua luta, não é ficar dando supapo nas pessoas. A nossa luta não é contra pessoas que nós achamos que nós devemos combater, que nós devemos lutar. Não é isto aqui que está falando. Diz que é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Essa é a nossa luta. Contra forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestes. Então, aqui, né? Antes de eu ter a revelação da graça de Deus, eu não sei, parece-me que é a experiência de muitas pessoas também, eu pensava que essas forças espirituais do mal, que esses principados, essas potestades, estavam no ar. Eu pensava que ficava no espaço, que o espaço tinha assim, um monte de demônio, que ficava assim, todos os demônios, tudo me atentando, que eles iam me bater, puxar os cabelos, sabe? Eu tinha medo que puxasse o meu pé, eu achava que o diabo me empurrava, eu achava que eles ficavam assim, que nem voando, num espaço, porque a gente olhava isso aqui ao pé da letra, o que que acontecia? Os líderes não tinham a revelação, botavam mais medo, não é? No passado, nós fazíamos até reunião de libertação. E nós ficávamos repreendendo estas forças do mal, esses principados e potestades, olhando assim para o ar e falando, sai, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, sai. Só eu que fiz isso? Eu pensava que eram espíritos que ficavam voando, me espreitando, esperando uma oportunidade para me dar um supapo, para me passar uma rasteira. É deste versículo aqui que nascem os ministérios de guerra espiritual, de batalha espiritual, porque eles pensam, como nós pensávamos também no passado, que são demônios que vêm e querem pegar as pessoas. Aqui em São Paulo, hoje não tem mais, né? Eu falei tanto, fiz tanta brincadeira, tirei tanto, né? Que acho que pararam. Mas tinha ministérios em São Paulo que na entrada distribuíam uma espadinha. Os membros entravam e eles ganhavam uma espadinha. No começo era de papelão. Aquelas de prezinho, que faz com aquele papelão, a cartolina, enrola, põe fita crepe aqui, davam aquela espadinha na porta. Davam não, né? Depois você tinha que pagar. E outros depois eram de plástico. Do tempo do He-Man, umas espadinhas. E ficavam ali distribuindo na entrada de algumas igrejas, dizendo, olha, hoje é dia de batalha espiritual. Olha, amado, 3 mosqueteiros era fichinha perto desse povo. O tal do Portos, do Artemis, da Aramis, D'Artagnan, era tudo fichinha de telefone, porque ali era um povo com aquelas espadinhas, sabe? E ficava todo mundo, chegava uma hora no culto, agora vamos entrar em batalha espiritual. Ficava todo mundo, tá amarrado. Parecia brincadeira, mas existia isso, né? E as pessoas, elas acabam se entretendo com estas coisas que elas não veem. Elas não sabem o que é isso, não enxergam. Porque nunca ninguém viu o diabo. Essa é uma das declarações mais fortes que nós fazemos. E as pessoas, eu vi, bispa, eu vi. Você não viu. Você pensa que viu. Porque alguém alimentou isso na sua mente. E você tem, nossa mente tem o poder
de somar imagens que foram vistas ao longo da nossa vida. E você tem imagens que são formadas, que quando você quer, isso é buscado, e você monta uma imagem. E o próprio mistério da iniquidade ajuda as pessoas, ajuda é bom, né? Acaba com as pessoas, fazendo-as pensar que elas vêm e falam com o diabo. Nunca ninguém viu o diabo, só Jesus viu o diabo. Então eu queria que você que está chegando, eu vi, você não viu. Não pode ser o diabo. Porque o diabo, eu vou lhe mostrar o que aconteceu com ele. Ninguém viu o diabo, amados. E onde é que está o diabo? Pensar que ver o diabo é uma cilada dele, montada pelo próprio mistério da iniquidade, para que as pessoas fiquem presas a esse medo, a esse principado, a essa potestade. Veja que Paulo está escrevendo à igreja dos Efésios, e ele diz o quê? Que essa luta contra as forças espirituais do mal acontece nas regiões celestes. Pronto. Onde estão as regiões celestes? É que a gente fala em celeste, a gente pensa lá em cima. E hoje eu quero lhe dar essa revelação. As regiões celestes estão exatamente onde nós estamos. Onde há ar, chama-se região celeste. Eu não tenho tempo de lhe dar um estudo aqui profundo sobre isso, mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. Se há um terceiro céu, onde está o trono de Deus, significa que há um primeiro céu e um segundo céu. Então, o primeiro céu é exatamente as regiões celestes. É onde há ar, onde há aqui oxigênio, onde nós vivemos e respiramos, exatamente neste chão onde nós habitamos, é o primeiro céu, regiões celestes. E o segundo céu, onde é que é, bispinha? Onde estão os planetas. Todo o espaço sideral é o segundo céu. E onde é o terceiro céu? O local onde o homem não pode chegar por si mesmo, onde está o trono do Todo-Poderoso. É o terceiro céu. Então, quando a Bíblia diz que a nossa luta é contra esses dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, não é ficar olhando para os... É aqui mesmo. Alô, terra, é aqui mesmo, na base, no nosso nível, né? Aqui no chão. E quem são esses principados e potestades que operam, que armam ciladas? Pense comigo. Se há ciladas, você começa a perceber que são coisas humanas, que são coisas do homem, ou melhor, são instrumentos humanos que armam ciladas, que preparam ciladas. Quem faz ciladas não é um ser espiritual. Tem que ser uma pessoa de carne para armar uma cilada. E o diabo se faz carne através de pessoas dele. Quer dizer que a nossa luta é aqui mesmo, neste plano. Isto aqui são as regiões celestes, primeiro céu, onde nós moramos. É aqui que nós lutamos contra principados, potestades, forças espirituais do mal. E é aqui que estas forças espirituais do mal agem através de gente que faz ciladas contra o povo de Deus. Por isso que o Senhor diz que você tem que estar revestido da força dele, do poder dele, para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então eu estou aqui lhe mostrando que o diabo se faz carne através de pessoas dele. Porque o diabo, aquele que caiu, diabolos, confusão, Satanás, adversário, que arrastou 1/3 dos anjos que se tornaram demônios, aquele lá, você quer ver o que aconteceu com ele? Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades,
publicamente, Jesus os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqueles principados e potestades espirituais que entravam nas pessoas, que deixavam uma mulher encurvada 18 anos, que levava aquele gadareno a viver nos sepulcros e a dar pedradas na cabeça, esses demônios, esses principados e essas potestades foram despojados, foram derrotados por Jesus na cruz do Calvário, despojados. O Senhor tirou o que estava sob o poder de Satanás. Nós estávamos sob o poder de Satanás, mas na cruz do Calvário o Senhor despojou, tirou-nos das mãos do diabo, e ele foi derrotado na sua vida e na minha vida. Esses seres espirituais que tinham acesso e entravam nos filhos de Abraão, eles foram despojados. Veja mais, para você não ter mais medo, nunca mais na sua vida. Que aqui tem gente que veio lá do... Tem gente aqui que veio do... Sai! Sai! Tem gente que veio lá do joga sal. Varre a casa para os demônios saírem varridos. E nós temos que arrumar isso, amados. Que isso é o quê? Um engano, é um erro, provocado pelo mistério da iniquidade, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas você jamais será enganado. Quer ver mais? Olha isto aqui, Hebreus 2,14. Eu estou lhe mostrando o que aconteceu com o diabo de verdade. Visto, pois, que os filhos, quem é filho de Deus? Tem participação comum de carne e sangue, quer dizer que você era um espírito, criado antes da fundação do mundo, à imagem e semelhança de Deus, e o Senhor fez você participar de carne e sangue, todos nós. Ele nos deu um corpo, para virmos cumprir um desígnio dele nesta terra. Destes, quer dizer que de carne e sangue, de um corpo, também ele, Jesus, igualmente participou. Veja que Jesus também participou de um corpo semelhante ao nosso. Para que Jesus teve que ter um corpo? Para que Jesus teve um corpo? Para que por sua morte destruísse. Na morte de Jesus na cruz, quando ele foi pregado, moído, quando ele morreu com o corpo que foi ali massacrado, ele destruiu, no grego, katargel, destruiu aquele que tem o poder da morte. Tem muita revelação aqui. A saber, o diabo. Quer dizer que o diabo tem o poder da morte por causa do pecado que entrou no mundo e na carne nós morremos. Mas esse mesmo diabo, o Jesus fez o quê? Destruiu. Na sua vida e na minha vida, quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o diabo na sua vida não pode mais nada. Ele está despojado, destruído, ele está aniquilado, ele não tem acesso ao Filho de Deus salvo. Amém? Então, amados, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, nem o diabo pode mais te tocar, nem os demônios. Vem ainda comigo em Judas, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, quer dizer que anjos que se tornaram demônios, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O Senhor, Ele mesmo, tem guardado sob trevas. Você acha que alguém que Deus guarda pode escapar? Porque o guarda de Israel, diz a minha Bíblia e a sua, que ele nem tosqueneja, ele nem pisca, meu amado. Você acha que se Deus tem guardado sob trevas, olha só, tem guardado sob trevas, porque são demônios, são anjos caídos, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Isso está na sua Bíblia? Se está na Bíblia, nós...
Se Jesus tem guardado os demônios sob trevas, pode escapar um deles e entrar em você? Lógico que não. Veja, meu amado, que Jesus não colocou um anjo para guardá-los. Jesus não colocou uma hoste de anjos para guardá-los. Diz aqui que Ele mesmo, o próprio Senhor da glória, tem os demônios guardados sob treva, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Quer dizer que todos os seres espirituais, demônios, estão em algemas eternas. Eu estou lhe falando isto aqui quanto à possibilidade de agirem, de entrarem na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Portanto, um crente ficar batendo cabeça, possuído, não pode. Se é crente, se é nascido de Deus, o Espírito de Deus o selou para o dia da redenção, a casa está cheia, ele é a habitação do Deus Altíssimo, ele não pode ser possuído por um demônio, sequer tocado por um demônio. Você tem que receber isto como verdade. Eu lhe mostrei 3 versículos. Os demônios estão em algemas eternas, aprisionados para jamais tocarem em você. O diabo foi catargel na cruz do Calvário, destruído de agir na sua vida. E os principados e potestades foram despojados na cruz do Calvário. Quer dizer que eu tenho segurança em dizer que é pura heresia, é um ensino do próprio demônio, dizer que um filho de Deus pode ser salvo, selado, mas também pode ser possuído pelo diabo. Isso é uma heresia. Isso é um ensino de demônio. Não adianta me mandar recadinho não, que eu nem recebo. Aliás, nós não admitimos a hipótese de um filho de Deus que ele não seja propriedade exclusiva de Deus. Se você já confessou a Jesus, você tem que ter esta segurança que você é propriedade. Propriedade é que Ele é seu dono. E Ele é seu dono exclusivo. Você não pode pertencer a mais nenhum outro, a mais ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus. Bispo, então, quem são esses dominadores deste mundo tenebroso? São homens usados pelo diabo, da gene dele. Geneticamente são do diabo. São aqueles que descendem de Caim, que depois do dilúvio passaram a Cão, foram chamados também de filisteus, amorreus, heteus, jebuseus, heveus. E na realidade é a manifestação diabólica que começou em Caim na vida de alguns seres de carne. Seres de carne é que armam ciladas. São os filhos da perdição. Eles formam uma raça. São os homens da iniquidade. São parte do anticristo. Essas pessoas que são da semente diabólica, que você não sabe quem são, logicamente, senão pelos frutos, depois de algum tempo Deus pode revelar isso, não é? Eles agem debaixo de forças diabólicas, são filhos do diabo, estão em toda parte, se metem na igreja para criar ciladas contra o povo de Deus, para confundir e para enganar. As igrejas sérias de Jesus estão cheias de joio. Bispo, aqui tem joio? Tem. Bispo, aqui... Tem? Tem. Porque o joio é permitido por Deus que o diabo plante os dele. Para que fique manifesto quem não é dele. Quem é filho de Deus. Quem é nascido de Deus. Para ficar evidenciado na vida do povo de Deus. Que há um tempo de crescimento, mas quando estão maduros, o Senhor arranca Ele mesmo o joio, tira o filho da perdição e leva embora. Não precisamos fazer essa obra, nem nos compete, é o Senhor. Amém? A nós compete ensinar, revelar, para que você não caia nas ciladas de um deles, para que você não se envolva com os do engano, com vãs sutilezas eles enganam. Então, são seres de carne que fazem ciladas. Essas pessoas, amados, agem debaixo de forças diabólicas. Bispo, e qual é a arma dessa gente? A arma
principal dessa gente é a questão doutrinal dentro das igrejas. Hoje existem doutrinas que defendem o homossexualismo. É ou não é verdade? Hoje existem igrejas chamadas evangélicas de homossexuais. No Rio de Janeiro, já construíram uma catedral. Na última convenção que nós tivemos, o apóstolo disse: se preparem, vai crescer isso como nunca. Porque é o mistério da iniquidade operando com enganos, com mentiras, se infiltrando na própria obra de Deus. E dentro da igreja de Jesus Cristo, começa com vãs sutilezas, pinça algumas coisas da Bíblia para ficar com cara de mistério da piedade, de coisas espirituais, verdadeiras. Mas eu queria que você soubesse que isso é uma potestade. Isso é uma turma energizada por Satanás para confundir, enganar, induzir ao erro. É um mistério da iniquidade que já opera. É uma força que está operando hoje forte na igreja de Jesus Cristo. Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses 2:2: aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade. Presta atenção, não deixa ninguém falar uma coisa e você... será? Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então veja, ninguém de nenhum modo vos engane. O que está acontecendo aqui? Quer dizer que há pessoas que podem enganar, amados. Há possibilidades. Olha, ninguém de nenhum modo vos engana. Ninguém é demônio? Ninguém é espírito que fica voando? Quem é que engana? Quem é que é ninguém? Pessoas. Ou você nunca encontrou um energizado aí na tua vida? Ou você nunca se envolveu com uma pessoa que você falava, é um irmão? E não era nem primo. Ou você nunca viu escândalos no meio evangélico? Há 2 tipos de escândalo no meio evangélico. Um, que é a falta de vigiar a carne. E aí, você sabe que, se você der vazão à carne, você pode ser motivo de escândalo e tropeço. Mas um filho de Deus não permanece no escândalo. Ele reconhece o seu erro, pede perdão, ainda que ele tenha que fazer acertos. E ele se reconcilia com Deus, com a igreja de Cristo e segue. Amém? Mas o outro tipo de escândalo é o provocado pelo mistério da iniquidade, por pessoas da perdição. É aquele caso, mas eu me envolvi, a pessoa parecia tão boa, e me ofereceu só ter um irmão. Irmão do inferno. Porque se te roubou, não era irmão. Se te esfolou, não era irmão. Se te humilhou, se te pisou, não era irmão. Era um joio que estava lá colocado pelo capeta, energizado pelo inferno, para te enganar. E sabe o que mais o inimigo gosta de fazer? Ver o povo de Deus decepcionado com o joio. Achando que joio é trigo. Amado, quando alguém te decepcionar, seja um irmão que escorregou na carne, ou não sabemos, entregue tudo nas mãos do Senhor. Deixe Deus fazer o que Ele tem que fazer. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quer dizer que Jesus só virá quando uma manifestação de apostasia tomar conta do mundo. Já ensinei, apostatar é desviar do alvo, desviar de Jesus, abandonar a igreja, dizer, não quero saber de Bíblia, não quero saber de crente, não quero saber de pastor, é tudo igual. Isto é o quê? Apostasia. Quando o mundo estiver cheio de apostasia, está na hora de Jesus voltar. Então eu quero avisar vocês, em nome de Jesus, que as coisas vão piorar bastante. Os ministérios da iniquidade vão se levantar ainda mais. Nós vamos ver coisas ainda mais absurdas. Mas uma coisa é ver e não se deixar abalar, confundir
e nem entrar nas suas ciladas. Amém? Outra coisa é você ter firmeza, sabendo que você é trigo do Senhor, você está guardado no celeiro de Cristo, você está coberto por um manto apostólico e profético, você está plantado num ministério respaldado por Deus. Então você tem segurança de viver a verdade de Jesus Cristo nesta terra. Os principados e as potestades, eles armam ciladas doutrinais para que o povo de Deus diga: que graça que nada, que Bíblia que nada, que fé que nada. E o povo decaia da graça, deixe de viver, lógico, uma vida vitoriosa, envergonha o Evangelho, entristeça o Espírito Santo. Veja como são as pessoas, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quem se opõe e se levanta é gente. Tem gente que se opõe à nossa pregação. Nós estamos mostrando Bíblia, dizendo: mas não pode. Mas está escrito. Mas não é bem assim. Mas está escrito. É isso que Deus está falando, está ensinando. O Espírito está testificando no coração de quem é dele. Mas em 200 anos de evangelho ninguém falou isso. Eu não fico com isso, eu fico com o meu pastor. Então vá com o seu pastor para o inferno. Porque se ele está fora da Bíblia, para onde ele vai? É um cego guiando os cegos, vão tudo para o abismo. Amados, perdoe, é que eu me empolgo aqui, a verdade liberta. E a gente tem que, abrir os olhos das pessoas. Nós não estamos tratando aqui de pessoas invisíveis, entenderam? Como se a igreja tivesse um monte de fantasminhas, os Gasparzinhos todos. Vocês assistiram o desenho demais. Bispo, é aquele povo do Harry Potter, que voa de vassoura. Não é, amado. Não é. Nós não estamos tratando aqui de figuras invisíveis. Nós estamos tratando de gente de carne e osso como nós. Só que a origem dessa gente é diabólica. A grande guerra espiritual é doutrinal. É isso que gera cilada para as pessoas caírem. Induzem o povo de Deus ao erro, para que vivem derrota. 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito Santo afirma expressamente, é Deus que está afirmando isso, sou eu não, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Graças a Deus que não são todos. Eu me incluo nesse todos. Não vou esfriar, não vou perder o alvo. Vou seguindo, prosseguindo. Desse caminho eu não desisto. Eu sei quem me chamou, eu sei quem eu tenho crido. Eu conheço a verdade, eu já fui liberta. Eu já estive metida com iniquidade. Agora eu estou na piedade. Não tem volta, daqui para o céu. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Como é que se apostata da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não é os espíritos voando, o invisível, que enganam. Quem é que engana? Gente. É espírito de porco que engana. É gente. São espíritos enganadores e a pessoa começa a obedecer a ensinos de demônios. Como é que isso acontece, bispa? Você tem o 2 aí? Não tem. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. É o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então, como é que a pessoa obedece a um ensino de demônio? Pela hipocrisia de gente que está ensinando. Hipócrita, mentiroso, dissimulado, com Bíblia na mão, falando isso, falando aquilo, e as pessoas estão fazendo. Há pessoas chamadas de falsas, usam ensinos de demônios, a Bíblia diz, doutrinas do mal, hipocritamente, dissimuladamente, elas falam. São pessoas em corpo, isso aqui é gente, ensinam coisas enganadoras, coisas dadas pelo diabo, são faladores de mentiras. Os ministérios estão cheios de faladores de mentiras. Então, pastor, minha bispa, quer dizer que é possível, em muitos lugares que se dizem igrejas, subir ao púlpito uma pessoa e começar a falar da parte de Satanás? Exatamente. Bingo. Descobriu. Lógico. Ou você acha que alguém que rapela a vida de alguém, a conta bancária, que pede para entregar aí, fazer um voto para queimar em Israel, dar o seu melhor, você acha que isso aí é o quê? O que você acha que é isso?
Isso é gente. Isso não é um invisível que aparece lá com uma boca falando. Isso é gente, energizada pelo inferno. Está ali um falso profeta, enganando as pessoas. Satanás usa a boca dessa gente, porque essa gente lhe pertence. Esta é a grande batalha que todos nós temos. Esta é a nossa grande luta. Veja o que Paulo fala em Atos 20, 29 e 30. Olha só o alerta. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, entre a igreja, amado, entre o povo de Deus, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes. Você acha que Paulo estava se referindo àquele bicho, àquele animal? A igreja cheia de lobinho. Ele estava dizendo o quê? Continua para você ver que lobo voraz é esse. Que não pouparão o... Ora, rebanho, nós somos tudo aquelas ovelhinhas que pulam a cerquinha. Nós somos comparados às ovelhas. Somos um rebanho. E o inimigo põe os lobos para não poupar o rebanho. Eles são lobos vorazes que querem devorar a sua vida e a minha vida. E que dentre vós mesmos tremam os céus. E tem gente que acha que porque... Bom, não sei. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas... Entre vós quem? Entre os crentes. Entre os eleitos, entre os salvos, entre a igreja de Cristo, se levantarão homens falando coisas pervertidas. Para quê? Para arrastar os discípulos de Jesus atrás deles. Onde é que está a guerra? A guerra está dentro da igreja de Jesus Cristo, amados. E o povo está aí fora com espadinha achando que está vencendo o capeta. A guerra hoje é dentro da obra de Deus. São falsas doutrinas, é o sincretismo religioso que eu expliquei quinta-feira, é o vale tudo, é chamar o povão, todo mundo é irmão, é o ecumenismo, é a busca pela paz. Isso são lobos vorazes, é para não poupar o rebanho, para trazer e arrastar atrás de si os discípulos de Jesus. E tem conseguido. Tem conseguido. Porque tem gente, se você falar isso, a pessoa diz, não, é um homem de Deus. É o homem de Deus. Vai ver os frutos do homem de Deus. Se os crentes soubessem quem são alguns desses homens que impõem a mão sobre as cabeças desses crentes, jamais permitiriam que lhe encostasse. Só que não sabem. Por isso é que eu digo, amados, cristianismo não é conveniência. Cristianismo é compromisso. É você estar ligado, porque você é filho de Deus, está ligado a Deus, está ligado ao corpo de Cristo. Há um perigo muito grande em ficar desligado do corpo. O perigo de cair nas ciladas do diabo é mais fácil. Cuidado. Porque quem não é filho de Deus, pertence ao mistério da iniquidade. Dentro da igreja de Jesus Cristo, quando não há revelação destes mistérios, o joio penetra com força, mas o joio penetra com força total, com coisas pervertidas. Até hoje, a igreja de Jesus Cristo tem estado assim, ouvindo e vivendo de coisas pervertidas. Eu não tenho tempo, mas se você fizer aí uma pesquisa aqui dentro, de quem veio de alguns ministérios aí, o que ouviu de coisa pervertida, amado, nós vamos ficar aqui fazendo listas e listas. Coisas pervertidas. E as pessoas seguiram atrás. Eu vou falar uma coisa sem soberba, sem prepotência, porque Deus sabe o nosso coração. Mas também Deus conhece o que Ele tem plantado aqui e os frutos que esse ministério tem dado. O único ministério neste país que mostra a Deus como de fato Ele é a Igreja Cristo Vive. É o único ministério que eu conheço, e eu conheço bastante, que fala a verdade para libertar as ovelhas, não induzi-las ao erro. A verdadeira ovelha conhece a voz de Deus
e não segue outras vozes. Jesus disse isso em João 10, 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, sair de onde? Jesus tirou você de onde? A Bíblia diz que primeiro ele nos tirou do mundo, né? Do império das trevas, e ele vai buscar. E ele diz que depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, como é que ele faz? Vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe... Quem estava no estudo aqui da pré-existência? Porque lhe reconhecem a voz. Só pode reconhecer quem um dia conheceu. Quando você conheceu a voz dele? Em espírito, antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus te chama, meu amado, você diz: esta voz eu conheço, esta voz eu sigo. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Diga glória a Deus. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, eu quero encerrar a mensagem lhe dizendo o seguinte: se você não aprender a discernir a voz de Deus, pode ser que uma voz do estranho venha com dissimulação, venha com fraude, com uma cara e uma aparência de piedade, e você diga: acho que é a voz de Jesus. Bum! Se arrebenta. Como muitos aqui, eu inclusive. Você precisa conhecer muito bem Jesus, saber qual é a voz dele e como ele fala. Porque jamais você vai seguir o estranho. Ao contrário, você vai fazer o quê? Fugir dele. Porque você vai ver que não tem nada a ver com a voz que você conhece. Então eu encerro lhe dizendo que quanto mais você cresce na graça, no conhecimento da graça, da verdade, diminui a possibilidade de você ser enganado. Diminui a possibilidade de você seguir vozes de estranhos. Por quê, amados? Porque nós conhecemos a voz de Jesus. E nós somos submetidos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é Deus. O nosso destino está nas mãos dele. E eu termino com uma recomendação que está em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti. A tua vida é o bem mais precioso que você tem. Cuide dela. Não deixe mais ninguém lhe enganar. Você vai ter a partir de hoje discernimento, maior ainda, para não ser induzido ao erro, para que você não esfrie, depois diga: que igreja que nada, que Jesus que nada, que bispo que nada, que graça que nada. Não. Tem cuidado de ti mesmo. E da qual doutrina? Quem está falando isto aqui é o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. Tem cuidado de ti e dessa palavra que você aprende, da doutrina da graça de Deus. Continua nestes deveres, cuidando da sua vida, cuidando do que você ouve. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Salvarás de quê? Salvo você já é. Salvará da apostasia, do engano, do abismo, do esfriamento, não é? Das mentiras dos principados, das potestades, porque a sua salvação já está garantida. Eu lhe pergunto: você reconhece a voz de Deus? Quando Deus lhe fala deste altar, você reconhece a voz de Deus? Então, cuide de si mesmo, cuide dessa doutrina que eu estou lhe ensinando, e você jamais cairá em cilada alguma do mistério da iniquidade. Porque você é nascido de Deus, Deus guarda você e o maligno não lhe toca. Se você teve alguma experiência no passado, com essas manifestações demoníacas, com essas visões, com essas coisas todas, acabou. Você conheceu a verdade e a verdade já lhe libertou. Não permita que as vozes mentirosas continuem lhe induzindo ao erro. Você é da verdade, você é da graça e da verdade. E você já sabe que na cruz o Senhor despojou
principados e potestades. Os demônios todos foram despojados. O diabo e os seus anjos malignos. Você já sabe que na cruz, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. Não na nossa vida mais. E ele foi destruído. Catargel não pode agir. E que também naquela cruz, o Senhor então algemou todos os demônios. E ele mesmo guarda os demônios separados em algemas, presos, para que não te toque. Você é livre para a glória de Deus. A sua luta não é contra espíritos no ar. Não tenha medo de nada. Não se deixe influenciar pelo mistério da iniquidade, que opera com erros. Mas você não vai mais seguir a vozes de estranhos. Só há uma voz na sua vida, essa é a voz do seu pastor, ele se chama Jesus Cristo, e você aprendeu nesta igreja a reconhecer a voz do bom pastor. Siga esta voz e jamais o seu pé será colocado numa cilada, num laço do mistério da iniquidade. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Em nome de Jesus, olha o irmão que está ao seu lado e você vai dizer: diabo, na sua vida nem na minha, nunca mais. Glória a Deus. Quinta-feira tem a parte 4. Ninguém vai perder, não é? Quinta-feira, os 2 mistérios, parte 4. Vamos dar um passo adiante. Quem está aprendendo muito com revelação do Espírito? Amém. Amado, passe isso para frente. Há muita ovelhinha lá, metida lá, tadinha, com o mistério da iniquidade. Precisa ter os olhos iluminados. E você pode ser portador de boas novas, de grande alegria. Amado, não é demônio, viu? É uma abelha. Pegue o CD de hoje, presenteie alguém que está lá com espadinha fazendo papel, coitado, né? Ridículo. E é um filho de Deus amado pelo Senhor. Amém? Vão conhecer a verdade e como nós vamos ser libertos. Bispo Rai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite, por este dia, por mais esse dia que tu nos deste, que tu nos concedeste, ó Pai, a oportunidade de crescer no conhecimento da tua maravilhosa palavra. Obrigado, Jesus, por essa igreja. Obrigado pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo. Obrigado, ó Pai, por toda a família apostólica, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida da nossa bispa Solange Brant. Ó Deus, obrigado porque somos um corpo unido, ó Pai, um corpo bem ajustado, do qual tu és o cabeça. E nós crescemos, ó Pai, no conhecimento da tua graça, no conhecimento da tua verdade. Obrigado, Jesus, pela honra, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Ó Deus, e pelo conhecimento, pelos nossos olhos iluminados. Sabemos, ó Pai, conhecemos os mistérios, ó Pai. Sabemos que nós fazemos parte, ó Deus, de coisas grandiosas, de coisas que tu preparaste desde antes da fundação do mundo, um plano perfeito de vitória para a vida de todos nós. Por isso nós estamos terminando a nossa reunião, terminando o nosso culto, ó Pai, em perfeita paz, perfeita vitória, em perfeita harmonia. Estamos iniciando uma semana que nós já declaramos será uma semana de grandes vitórias e grandes manifestações do teu poder, da tua glória e da tua graça nas nossas vidas. Declaramos que todos os nossos inimigos já caíram aos nossos pés. Que o ministério, Jesus, da iniquidade já caiu, ó Pai. Ele opera, Jesus, mas ele não nos toca. Porque aquele que é maior, Jesus, está em nós e já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Yes. Glória a Deus. Boa noite. Amanhã oração e confissão.
isso é devido ao povo do Senhor. Perdoe o atraso, foi involuntário. Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva o seu ungido, Senhor, guia os meus passos, a Ele me entreguei, nele confiarei, é Ele quem me abençoa e me guarda, sobre mim levanta o seu rosto, pois é dele que me vem a paz. A Ele me entreguei, nele confiarei. Aleluia, 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 aleluia. A Ele me entreguei, nele confiarei. Nenhum mal que possa me causar, amar pra me excluir. O amor e a fé no coração que do Senhor tem, pois é dele que me vem a força. A Ele Me entreguei e nele confiarei. e eu digo aleluia. Aleluia, Oh, aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia. A Ele me entreguei e nele confiarei. O Senhor é a luz Senhor é a luz do meu caminho. o Senhor é a força que salva o seu ungido, Senhor. É Ele quem guia os meus passos. A Ele me entreguei E nele confiarei. somente Ele. Quem me abençoa e me guarda, E sobre mim, e levanta o seu rosto, pois é dele que me vem a paz. por isso, A Ele me entreguei, nele confiarei. Aleluia, 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 aleluia. A Ele me entreguei, nele confiarei. eu não temo mal. Mal que possa me causar, não há pra destruir. O amor, a fé no coração que do Senhor recebi, pois é dele que me vem a força. A Ele me entreguei, nele confiarei. Depois dessa palavra, você só pode dizer: obrigado, Senhor, pela revelação, pelos olhos iluminados, porque hoje eu sei que sou teu servo e o mal não pode me tocar. Me entreguei, nele confiarei. A Ele me entreguei, nele confiarei. A Ele, A Ele me entreguei, nele confiarei. glória a Deus, boa noite a todos, vão em paz, excelente semana, boa noite, internautas, até amanhã, Até amanhã. oração e confissão. Dá um abraço no seu Glória a irmão. Diga a Ele, nós nos entregamos. Aleluia.